E aí, cinéfilo de plantão, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Este que vos fala é o Márcio, lhes dando as boas-vindas mais uma vez a Adivinhem, a Forja Cinéfila, isso mesmo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre um curta muito especial, muito querido, muito que quebrou a internet até quando saiu, porque é muito bom pra você chorar. Que lindo, cara! É muito bom pra você entrar em depressão. Mas é muito bom. Exatamente. Que é If Anything Happens, I Love You, ou Se Algo Acontecer, Eu Te Amo. E se algo acontecer, como eu disse, te amo. E se algo acontecer, deixem o like aí também. E se algo não acontecer, também deixem o like, porque ajuda demais. O miserável é um gênio! E também, se puderem se inscrever, acreditem, a ajuda vai ser ao quadrado. E se ainda puderem compartilhar e ativar o sininho, acreditem, aí sim a ajuda vai ser ao cubo. Então, se já fizeram essa grande ajuda pra mim, então, vamos pro vídeo. Se Algo Acontecer, Te Amo é um filme dirigido por Will McCormack e Michael Govier, produzido por todas essas pessoas aqui do ladinho do vídeo que vocês estão vendo agora, mas principalmente como produtor executivo, nossa queridíssima Laura Dern. Já vinha de uma ideia antiga, já relativamente, lá de 2017, dos dois diretores, que por sinal ainda são bem novos, bem jovens nessa questão de filme, estão crescendo ainda nesse espaço. Ah, tá. E eles já tinham toda uma ideia de que eles queriam um filme que trabalhasse muito a questão das sombras, em que sombras tivessem uma importância grande no filme. E ultimamente eu não confio nem na minha própria sombra. Além de várias outras coisas que eles já haviam conversado e que já estava dando início ao que seria Se Algo Acontecer, Te Amo. E depois que todas as conversas deles já estavam acertadas, eles passaram um ano inteiro escrevendo o roteiro disso, e depois que eles conseguiram os produtor executivo, tendo nomes de grande relevância, como já foi dito. Depois de tudo isso, eles começaram a produção desse curta, que foi lançado em 20 de novembro de 2020, distribuído pela Netflix e quebrando o mundo inteiro quando saiu, porque esse filme ele bombou de um jeito muito grande, porque ele é muito lindo, ele é muito tocante, e principalmente ele saiu em um momento em que ele tinha uma importância muito grande nesse aspecto que a gente está vivendo. Algo que é incrível quando você pensa que eles já haviam começado a pensar isso em 2017, ou seja, não havia nada de pandemia ou algo do tipo naquela época. Mas quando o filme saiu e a gente já estava nesse meio, esse filme acabou tendo uma ideia que pegou muitas pessoas que estavam vivendo algo parecido com o que é mostrado no curta. Então ele veio com uma relevância grande, e já tendo uma enorme qualidade como ele tinha, ele acabou bombando muito quando ele saiu, o que é incrível porque eu acabei vendo ele apenas, acho que umas 2 semanas depois. Ele saiu, bombou, e tava todo mundo comentando e eu tipo... Pode deixar, já vejo. Daí eu fui ver só umas 2 semanas depois, quando minha mãe assistiu e recomendou pra mim. E sobre a história do curta, eu pessoalmente não tenho como falar com vocês aqui de parte a parte da história igual eu fiz, por exemplo, no vídeo do Vivarium. Porque, já vou dizer aqui de novo, vocês já viram aí no título, mas esse vídeo vai ter spoilers. Então, se você ainda não assistiu, cara, tá na Netflix, é 12 minutinhos, rapidinho de ver. Então tá muito fácil de você assistir, então se você ainda não assistiu, vai lá e assiste e depois vem ver esse vídeo, beleza? Não. Então, a história eu não tenho como falar com vocês igual eu falei de Vivarium, como eu já estava dizendo. Por quê? Em Vivarium eu falei com vocês de parte a parte, cada cena e por cada cena, mas em Se Algo Acontecer, Te Amo, muitas das cenas são realmente muito metafóricas. Então assim, se eu estiver falando com vocês aqui sobre a história parte a parte, vai chegar uns pontos em que eu vou dizer, e nesse momento aparece a sombra de uma garotinha e ela fica gigante e pega um pedaço de pedra com 2 sombras pequenas, quebra no meio e faz as 2 sombras se juntarem. Então, ficaria muito sem contexto, então eu vou explicar simplesmente a história macro do filme. A história do curta se baseia em um casal que acabou de perder a filha deles e estão vivendo nessa parte de luto, tristeza e afastamento entre os dois, porque cada um dos dois está lidando com a dor e a perda de uma maneira afastada um do outro. Então, o marido e a esposa estão sofrendo, mas estão sofrendo sozinhos. E ao longo do curta, acontecimentos vão levar os dois a acabarem entrando no quarto da filha deles, que acabou falecendo. E quando eles entram no quarto, após ver a camisa da filha deles e tal, e começar a tocar uma música maravilhosa, por sinal, tudo isso começa a fazer eles pensarem,
realmente sobre a filha dele juntos, ali naquele momento, e reviver todas as experiências que eles tiveram com ela, desde o momento que ela nasceu até a trágica morte dela. E isso provavelmente é o primeiro momento onde os dois vão começar a enfrentar isso juntos, onde eles vão começar a pensar e lembrar com carinho dela. E não que eles não pensassem com carinho, mas o carinho estava ali junto com a dor, a tristeza. E nesse momento eles começam isso com muita dor, mas ao longo você consegue ver que o que está substituindo isso é realmente a gratidão das memórias que eles tiveram com ela e a felicidade de ter conseguido viver a vida da filha deles com eles, mesmo que tenha chegado num fim muito prematuro. E como foi a morte da filha deles? Aconteceu em algo que infelizmente é muito comum nos Estados Unidos, principalmente, não que não tenha no resto do mundo, mas que nos Estados Unidos é muito mais forte, que foi um tiroteio na escola, em uma cena muito dolorosa de ver, é muito pesado, muito triste, aonde antes dela falecer ela manda uma mensagem para os pais dela, onde ela escreve justamente: se algo acontecer, eu te amo. E assim o curta termina usando todas as suas simbologias que eu vou comentar daqui a pouquinho, mostrando que o casal conseguiu se unir na dor. Eles não estão mais enfrentando aquela dor separados, eles estão lembrando do amor deles, mantendo o amor que eles tinham pela filha no centro desse amor que eles sentem um pelo outro. Em uma cena muito linda de ver, onde você vê o amor dos dois prevalecendo, mas ao mesmo tempo o amor pela filha deles também prevalecendo, porque infelizmente as pessoas acabam falecendo e você não pode viver preso naquilo para sempre e impedir a sua vida, porque a pessoa que se foi não desejaria que você ficasse preso àquilo. Então esse momento é muito lindo de você ver, e assim o curta se encerra, deixando todo mundo que está assistindo chorando. E como eu falei, grande parte da tristeza disso vem justamente do fato de que não é algo assim extraordinário, que está apenas ali no filme, que você nunca vai ver nada sobre isso, algo do tipo no mundo real. Infelizmente, uma realidade que existe e é muito forte, principalmente por causa dessa questão de bullying, cyberbullying e tudo mais que vem acontecendo nos últimos anos. E é uma realidade muito forte, principalmente nos Estados Unidos, onde nós já vimos diversos casos, como Columbine e tal, onde isso acontece. E por sinal, o curta é baseado justamente em um caso que aconteceu de um tiroteio em uma escola que acabou levando a vida de 17 pessoas, no caso no tiroteio da Flórida de 2018. Onde, por sinal, o filme ele não está totalmente inspirado naquilo no sentido de que ele reflete cada segundo ou algo do tipo, ou em um caso específico. Mas ele usa esse episódio como grande inspiração para fazer esse curta, principalmente porque, durante esse caso, algumas crianças, antes de falecerem, ficaram mandando mensagem para os pais, em algo que, porra, não consigo nem imaginar o quão doloroso deve ter sido para os pais e familiares receber a mensagem da criança e saber que algum tempo depois ela estava morta. Então, cara, é uma realidade horrível, e o curta se inspirou nisso para criar a história e a atmosfera e tal. Então, tudo isso deixa o curta muito mais triste ainda. E como o curta trabalha com isso? Por que ele é tão lindo? Porque a história dele é muito bonita e tal, mas se tivesse uma parte técnica fraca, ele seria só mais um curta genérico, como vários outros, e não estaria concorrendo ao Oscar como está agora. Então, o que faz esse curta ser tão especial? Não sei. Adivinha? Parte técnica, o que eu acabei de falar, né? Dor. Mas enfim, é isso aí. E o porquê? Porque o curta trabalha muito bem com as cores e as músicas. Porque, cara, pra você gostar de algo assim, cores e músicas é uma das coisas que mais vai impactar no teu subconsciente e pode fazer você gostar ou odiar algo. Cara, tem muitos estudos sobre isso. E eu te digo uma coisa, quando você vai num mercado e tá tocando uma musiquinha e tal, não é só porque os caras gostam da música. Sério? Nossa! Tem todo um estudo por trás disso daí, então tem muita importância você saber trabalhar música e cor quando você faz algo assim. E o curta trabalha isso maravilhosamente. E à medida que a filha deles vai sendo introduzida na história, as cores começam a ganhar mais importância e a música começa a ficar mais presente. Tudo isso nos leva a vivenciar muito mais a dor e o momento dos pais dela. E é muito incrível isso, trabalhado juntamente com as sombras, que refletem como se fosse talvez o estado emocional dos personagens em alguns momentos,
ou mesmo as experiências póstumas, porque quando eles estão pensando sobre antes, quando a filha deles foi para a escola, as sombras tentam parar ela, mostrando assim que talvez um pouco disso é o subconsciente deles pensando o que gostaria de ter feito quando aquilo estava acontecendo. Então por isso que em alguns momentos eles fazem umas ações no passado, como se eles soubessem do futuro. Mas também podem simbolizar muitas outras coisas, como talvez até anjos da guarda ou alguma coisa relacionada realmente ao espírito deles, algo assim. Mas a grande possibilidade que é considerada é que isso seja justamente o estado emocional deles, assim como o ânimo, o pensamento, subconsciente, tudo isso é refletido nas sombras e fica muito lindo quando você vê. That's pretty good. Até porque, como eu disse, existem várias interpretações, mas o curta, ele se preocupa muito mais em trabalhar o quanto isso pode ser utilizado ali, de várias formas possíveis, do que uma explicação. Não precisa de uma explicação, apenas que você veja as sombras tentando ajudar eles, tentando às vezes brigar, às vezes unir. Então não se faz necessário uma explicação lógica do que são elas. Se é o subconsciente, se é um espírito protetor, isso na verdade é o de menos, porque aquilo tá muito mais para trabalhar a beleza do curta, trabalhando junto com as cores e a música, isso fica simplesmente incrível. Nice. Alguns momentos são simplesmente emocionantes de você ver simplesmente a forma como as sombras tentam ajudar ou como elas se portam ao lado de outras. E isso, cara, é muito belo de você ver. Então, com toda essa mistura da história muito triste, das cores maravilhosamente bem trabalhadas no curta, do traço, ou seja, o desenho, né, realmente feito, que é muito lindo, as músicas e todo o resto, cria um curta simplesmente extraordinário, é muito bom. E ele caiu nas graças dos críticos e do público, não à toa, porque ele é muito bom. Como eu já disse, está concorrendo ao Oscar e existe grande probabilidade dele ganhar, mesmo que isso seja muito, né, vendo que é o Oscar, é difícil da gente prever esse negócio. E é um curta para se refletir, para realmente assistir, se entregando a ele, deixando tua cabeça fluir e ir com o curta e pensar realmente, porque nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão vivendo esse momento de perda de um ente querido. E o início do curta do marido e da mulher vivendo juntos dentro de uma casa, mas sem relação nenhuma ali entre os dois, de marido e mulher mesmo, cara, isso é muito, assim, algo que pode estar acontecendo com algumas pessoas devido ao coronavírus atual e tal. Então tem muita coisa, assim, que o curta, ele se faz muito atual. Até porque, como eu disse, muitas pessoas, infelizmente, estão sentindo perdas nesse momento. Então o curta, ele consegue trabalhar muito bem isso. E ele serve até como uma mensagem de esperança, de que você pode muitas vezes, não muitas vezes, na verdade, sempre, buscar o apoio das pessoas que te amam e estão com você para enfrentar as suas crises. Você não precisa enfrentar isso sozinho. Na verdade, você não deve enfrentar isso sozinho, porque sozinho a gente não faz nada. As pessoas que nos amam estão aí para ajudar a gente nisso, sempre. Não só isso, como também existe a reflexão sobre a violência armada, assim como alguns outros assuntos polêmicos, como o armamento e tudo mais. Assistir esse curta nos faz pensar muito sobre tudo isso. E é uma experiência única, que eu realmente recomendo muito que todos vocês assistam, se entreguem, abram tua cabeça para realmente entrar no mundo desse curta e aproveitem, porque é muito lindo, muito. Mas por hoje vai ser infelizmente apenas isso. Ah, tá. Então, a todos vocês que acompanharam esse chato falando até agora, tenham todos um bom dia e, para o caso de eu não vê-los novamente, uma boa tarde e uma boa noite. Tá bom. Ok. E se ainda puderem... Já... Mas principalmente como produtor... Bosta! E depois que eles conseguiram os executores de novo, eu ia falar... Ficou bom. Isso.